Boa noite, meu nome é Gustavo Bersan, estou aqui para fazer uma entrevista com o Bernardo para a matéria de Introdução à Extensão. Se apresente, Bernardo. Eu sou o Bernardo Brão Lopes, sou estudante de Engenharia Elétrica com habilitação em Telecomunicações, tenho 22 anos de idade e faço parte do projeto de extensão de Robótica Educacional Cultura Maker. Vou fazer algumas perguntas a respeito do projeto para você. A primeira pergunta: os objetivos. Quais são as metas principais de cada projeto? Como eles definem seu projeto social, educacional ou comunitário? A principal meta do projeto é levar um ensino de robótica educacional para as escolas públicas. E através disso a gente também define a nossa função social, que seria levar esse ensino para as pessoas que às vezes não têm condição de ter esse acesso pela internet ou de ter esse conhecimento de outra maneira. Então se baseia muito nisso, em levar esse conhecimento para as comunidades próximas ao FJF. Perfeito. O público-alvo, você já até respondeu, quem são os beneficiários dessa ação extensionista. Você falou Sim. que são os alunos de escolas públicas na proximidade da UFJF. Como cada projeto se relaciona com as suas comunidades de interesse. No geral, você já explicou com a sua primeira fala. Metodologia e execução. Como os projetos são implementados e que métodos, estratégias e recursos são utilizados? Atualmente a gente tem pegado bastante coisa da metodologia que a gente usa no EducaRhino. O EducaRhino é um projeto educacional da equipe de competição Rhinobot e foi aonde surgiu a ideia desse projeto de extensão, tal qual o contato com o professor e toda a execução desse projeto partiu de membros da Rhinobot que participavam desse projeto. E aí ali a gente já tinha uma metodologia aplicada de como produzir esses conteúdos, como levar isso para a sala de aula e como trabalhar também para que a gente consiga chegar nesse objetivo final que é dar aula, Então todo por trás, a produção de conteúdo, dos materiais, a organização de quem está trabalhando, de quem vai dar aula, quem vai fazer essa questão por trás, tudo isso. Os resultados e impactos. Quais foram os principais resultados alcançados até agora e que tipo de impacto eles produziram? O projeto ainda está numa etapa inicial, então até o momento a gente apenas fez o contato com as escolas e a gente está nesse momento ainda de preparação da escola para conseguir receber o projeto, porque o projeto exige que tenha alguns materiais que a escola não tinha no momento, então a gente está ajudando eles nessa infraestrutura e para dar esse primeiro passo. Então assim, acho que o que foi conquistado até agora talvez seja conseguir a escola em que a gente vai trabalhar e começar a trabalhar com eles para que a gente consiga começar a dar as aulas. A próxima pergunta é a respeito dos desafios enfrentados. Quais dificuldades o projeto enfrentou até então e como essas dificuldades foram superadas? A gente tem um desafio muito grande que é a questão até dos tempos, do tempo dos membros, porque como muitos membros também fazem parte do projeto da Rhinobot, acaba que a gente acaba misturando um pouco os dois projetos, até por eles serem um pouco parecidos. Então a gente faz coisa da Rhinobot dentro do projeto, faz coisa do projeto dentro da Rhinobot, então talvez tenha essa questão. Mas no geral é isso. O resto, acho que como a gente já tinha bastante know-how dessa área através do projeto da Rhino, a gente está conseguindo desenrolar bem tanto a produção de material, esse auxílio à escola que a gente está fazendo nessa primeira etapa. Eu acho que as dificuldades maiores ainda vão surgir no momento em que a gente começar a dar essas aulas na prática, que se tudo der certo vai ser aí no final desse mês. A respeito da sustentabilidade e continuidade do projeto, ele tem potencial de continuar, permanecer a longo prazo e como que ele se sustenta financeiramente? O projeto ele foi aprovado no edital da PROEX, se eu não me engano, de bolsa de extensão. Então a gente tem como pedir recursos para eles, e aí teria que ser aprovado em forma de, não sei se seria um edital ou uma licitação, mas seria dessa maneira que a gente conseguiria mais recursos. E quanto à longevidade do projeto, eu acredito que ele sim consegue ter uma longevidade grande, visto que tem alguns professores bem empenhados da área da educação querendo estudar essa parte da educação de robótica, até para que a gente consiga evoluir nessa área e desenvolver uma metodologia mais prática e estudada de ensino de robótica, que é o que é muito difícil de encontrar hoje em dia. Em relação à inovação
e originalidade, há elementos inovadores ou diferenciais na proposta analisada e em que medidas eles se destacam no contexto da extensão universitária? Eu acho que a questão inovadora seria a própria prática da aula de robótica, né? A gente sabe que a educação de robótica entrou agora no currículo escolar muito forte com a questão do novo ensino médio, de todas as formas que vão tendo nos últimos anos. Então, é uma pauta que está muito em alta e, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que não tinham estudos acadêmicos, talvez educacionais, levando tanto para esse lado. Então, esse projeto é revolucionário nesse sentido, que é um projeto onde a gente está estudando a metodologia de como a gente consegue aplicar da melhor maneira para que o aluno consiga desenvolver da melhor maneira um projeto de robótica educacional, o que geralmente hoje em dia no mercado ainda é feito de maneira bastante amadora quando se quer dizer em relação à academia, né? À universidade, a estudos sobre o ensino da robótica, etc. Ok. E por último, a equipe. Quem são os professores envolvidos nesse projeto e programa? E de que curso, departamento ou faculdade são esses professores? Os professores são a Clarissa e o Paulo. O Paulo, ele é professor, se eu não me engano, de saberes físicos escolares. Ele é professor da física, né? Do curso de física e lá da educação. E a Clarissa é professora lá da educação também. Ok. E quantos alunos são bolsistas ou voluntários nesse projeto? Nesse projeto a gente tem um bolsista e 4 alunos voluntários, totalizando 5 integrantes. Okay. Muito obrigado, Bernardo. Agradeço você compartilhar as informações sobre o seu projeto. E é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gustavo Bersan. Estou aqui para realizar a segunda atividade da matéria de Introdução à Extensão. Aqui comigo está o Rodrigo. Oi, tudo bem? Se apresente, Rodrigo. Qual curso você faz? Meu nome é Rodrigo Mendonça, eu faço Ciências Exatas, eu estou no terceiro período e eu faço parte do projeto de extensão Pontes Digitais. Ok. Eu vou ter algumas perguntas para fazer para você a respeito do seu projeto de extensão. Inicialmente, os objetivos. Quais são as metas principais do seu projeto e como elas definem o seu propósito social, educacional ou comunitário? Bom, o nosso projeto ele é pensado em primeira mão para atender a população imigrante da cidade. Ele está disposto a tentar acolher a população que vem para Juiz de Fora, às vezes assim, em situação de refúgio, seja de guerras, de uma crise econômica, qualquer coisa do tipo. E também ele, além disso, ajuda também as mães, né, dessas crianças que vêm junto com seus filhos para o país ou para a cidade para poder tentar uma melhor condição de vida. Entendi. Isso já acaba entrando no segundo tópico, né, que é o público-alvo, que quem são os beneficiários dessas ações extensionistas. Como você disse, são essas pessoas... São as mulheres e crianças refugiadas que vieram, que são da cidade. Ok, perfeito. A metodologia e execução. Como os projetos são implementados e que métodos, estratégias e recursos são utilizados? Bom, a principal coisa que a gente faz no projeto é ministrar oficinas, né? Para as mães, a gente ministra oficinas de empreendedorismo para ajudar elas a tentar construir um próprio negócio e coisas assim. Para as crianças, a gente ministra oficinas de programação para poder incentivar o conhecimento nessa área, sabe, para as crianças ali. Nós vamos principalmente para escolas públicas, né? Em primeira mão, assim, nós não temos nenhuma programação para fazer nada em escola particular ainda. Não quer dizer que vai ser para sempre assim, mas por enquanto não fazemos nada em escolas particulares. E nós vamos principalmente para áreas da cidade que possuem mais uma concentração maior de imigrantes. Isso normalmente acaba na zona norte, mas não necessariamente. Ok. A respeito dos resultados e os impactos. Quais foram os principais resultados alcançados até agora?
Nós fizemos uma campanha de Páscoa recentemente, né? Recentemente não, já passou um tempinho. Mas a gente conseguiu doação, uma quantia bem generosa. E nós estamos com esse dinheiro, nós ainda não distribuímos, nós vamos usar para poder comprar doces. E a gente vai distribuir na nossa primeira oficina para crianças, né? No ensino de algoritmos com o uso do cubo mágico. A gente também já fez uma oficina para o ensino de empreendedorismo para mulheres, né? Sobre a criação de sites usando Canva. Muito interessante. E a respeito dos desafios enfrentados, que dificuldades o projeto enfrenta para que ele possa ser executado? Eu acho que a principal dificuldade do projeto, aliás, tem várias, né? Esses projetos a gente acaba com bastante empecilhos no meio do caminho. Nada impossível de ser resolvido, nenhum deles são, mas são algumas coisas que atrapalham. O principal deles eu diria que é a distância entre a faculdade e os colégios que tem mais da nossa população-alvo. Eles são bem distantes, alguns deles são quase na saída da cidade, e a locomoção é bem complicada. É difícil conseguir que a gente traga as crianças ou as mulheres para a faculdade, e é difícil conseguir que a gente chegue lá. Mas isso é resolvível. O outro grande problema também, esse de vez em quando até acaba sendo um pouquinho pior, é a estado de precariedade, né, de algumas escolas, que não tem uma... Por exemplo, se a gente quiser dar uma oficina de programação com um computador, a gente precisa, obviamente, né, que haja um computador. Esse computador tem que estar funcionando, tem que ter computador para todas as crianças que vão participar dessa oficina. Nem sempre isso é possível, né? Aí é um outro detalhe que a gente tem sempre que ficar atento também. A respeito também de como vocês conseguem contornar essas dificuldades. Bom, em relação, né, ao problema dos computadores, a gente programa não só oficinas com o uso de computadores, a gente programa também algumas oficinas que são completamente desplugadas. A gente faz slides e a gente faz folhetins também, caso não tenha slides a gente possa distribuir. E sobre o deslocamento, a gente sempre tenta buscar meios de trazer as crianças ou mulheres para a faculdade, porque acaba sendo a melhor opção para garantir uma qualidade maior. Mas é a opção que menos acontece. Normalmente a gente só vai até as escolas mesmo. Entendi. A respeito da sustentabilidade e continuidade do projeto. O projeto tem potencial de perdurar a longo prazo? Tem sim, o projeto está só começando e a gente vai fazer muita coisa. E a respeito da sustentabilidade, como que ele se sustenta financeiramente e institucionalmente? O projeto não visa lucro, né? Então a gente não tem nenhuma forma de sustento monetário, assim. Recentemente a gente estava até planejando fazer alguma ação para poder contribuir para o financeiro do projeto, para a gente conseguir fazer a impressão de algum dos folhetos que eu mencionei anteriormente. Mas o projeto não visa nenhum tipo de lucro. Qualquer lucro, assim, a gente resolve na hora para um problema da hora. Ok. Em relação à inovação e originalidade, há elementos inovadores ou diferenciais na sua proposta Com de certeza. extensão? Uhum. Nós somos um dos poucos projetos da faculdade, né, que ele visa atender a população imigrante de Juiz de Fora. Interessante. E por último, em relação à equipe, quem são os professores envolvidos nesse projeto? Bom, nós temos bastantes, né, são bastantes orientadores do projeto, mas os que mais estão presentes conosco, principalmente a orientadora principal do nosso projeto é a Alessandreia, o Luciano também é muito presente nas nossas reuniões e tudo mais, e o Edmar, são os três mais presentes na administração do projeto. Ok. De qual curso, departamento são esses professores? Todos os três são da computação. Ok. E quantos alunos são bolsistas ou voluntários?
Então, somos um bolsista, eu sou bolsista, e somos 4 voluntários. Ok. Então, é isso. Muito obrigado pela entrevista, por doar o seu tempo. E agradeço muito. Obrigado.